também estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A sua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Ponha os olhos
Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aí com um problema na internet, desde de manhã. A escola dominical já foi uma dificuldade para nós transmitirmos hoje. E os irmãos vão orando aí, porque nós dependemos para que nós façamos uma conexão com o pastor Ezequias, para que ele possa trazer uma saudação, uma palavra, como todos os domingos ele costuma trazer para a igreja. Os meninos, o pessoal ali da mídia está tentando ali, mas não está sendo fácil não, irmão. Já tentaram trocar e é uma dificuldade. Eu até peço aos irmãos que orem nesse sentido, que a gente está aqui, só ofereceram para a gente uma só, só a NET, claro. A outra, não sei o porquê, não tem disponibilidade. Então os irmãos orem, porque nós precisamos de uma internet melhor, tá bom? E nós, neste momento, irmãos, vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. O pastor Ricardo estará fazendo a leitura da Palavra. Logo após as irmãs, o conjunto das irmãs já tem oportunidade para adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler os versículos primeiro. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor nosso Deus. Fique de pé, vamos orar o nome do Senhor Jesus. Quanto mais precisam de oração nessa noite, Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa e poder te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós te pedimos que esse culto seja um culto abençoado, onde o Senhor possa fazer milagres na vida do seu povo, manifesta a sua glória, repreendendo todo o mal. No nome do seu Filho Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, abençoa todos os obreiros, todos os pastores, abençoe cada membro dessa casa, juventude. Senhor, nós te pedimos hoje, fala conosco na tua palavra. Pai querido e santo, nós queremos te pedir hoje que a tua glória possa ser manifestada sobre este lugar. Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós, batiza com teu Espírito, cura, liberta e transforma, que possamos experimentar algo novo, que venha do trono, que o Senhor possa expelir toda maldição, toda seta, toda obra contrária. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que esse lugar e ambiente seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fica conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realizado.
estar aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Seja o nome do Senhor. Os varões louvam ao Senhor? Vamos ouvir os varões também, com oportunidade para adorar o Senhor nosso Deus. E nós continuemos, amados, ligados ao trono da graça, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus, aleluias. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Irmãos, vamos ouvir mais um louvor com a mocidade. Enquanto isso, nós já estaremos adorando o Senhor nosso Deus com os nossos dízimos e oferta para a obra do Senhor. Enquanto a mocidade se prepara, a mocidade e adolescentes, nós queremos apresentar Irmãos, eu vou ler aqui, se eu errar, me corrijam, por favor. Agleston Teru Irano Rampges, é isso? Está cooperando conosco, nós queremos apresentá-lo. É Agleston. Onde está? Dê um sinal com o senhor. Ah, está aqui. Humphreys. Tá, o resto está certo. É Agleston Teru Irano Humphreys. Esse jovem aqui que está cooperando conosco. Aqui diz que ele está sem congregação, mas aqui tem uma congregação. Como nós iremos receber nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Se quiser ficar conosco, é bem-vindo, tá bom? Glórias a Deus. Os irmãos já oraram? Vão orar? Os diáconos? Já oraram? Amém? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Ao nome de Jesus. Vamos só fazendo um acréscimo aqui com relação à apresentação que nós fizemos agora há pouco, do Agliston. Ele é amigo do irmão Carlos, né? Então, é bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, amados, convidá-los a abrirem as suas Bíblias para que nós meditemos na palavra do Senhor. Nós estamos aí, irmãos, como eu falei, com uma certa dificuldade, estão conseguindo transmitir aí com a internet 4G, né? Que é bem difícil, está indo aos poucos, somente no YouTube. E os irmãos tenham paciência. Hoje nós não teremos a participação das crianças, do momento das crianças, pois, devido ao horário que foi transmitido, irmãos, não conseguiram baixar o vídeo. Então, ficamos devendo aí para o próximo. Só pelo Face. Então, a deficiência aí. Paciência. E mesmo assim está bem lento, né? Mas amém, irmãos. Então, fica para o próximo domingo o momento das crianças. Nós vamos pedir para que os irmãos no próximo domingo caprichem aí, nós coloquemos aí a participação das nossas crianças. Tá bom? Eu gostaria de convidá-los neste momento para nós meditarmos na palavra do Senhor, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4, são 21 versículos. E desde já eu rogo as orações dos irmãos, dos amados irmãos e irmãs, para que o Senhor venha revelar a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Deus tem colocado esta palavra, irmãos. Desde ontem à noite, nós estávamos aqui no culto com a mocidade. O nosso pastor trouxe uma palavra também, o pastor Ezequias, a convite da nossa mocidade, dos nossos jovens. Tinha um bom número de jovens ontem. Foi um culto maravilhoso. Deus falou conosco. Tivemos orientações aqui, né, sobre este mês de setembro, né, que é a questão do setembro amarelo, né, com relação ao suicídio. Nós tivemos aí a participação da nossa psicóloga, a irmã Thaís, trazendo aí uma orientação dentro da palavra do Senhor para os nossos jovens e para todos, né? E foi muito bom, irmãos. Tivemos aí um grupo. Eles ontem vieram em peso, viu, irmãos? Estiveram aqui jovens e adolescentes, Deus se manifestou aqui, falou conosco, e é isto aí, irmãos, é fazermos a obra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los, vamos ler primeira carta de João, todos abram as suas Bíblias aí, quem ainda não achou, todos acharam, amém? Vamos acompanhar a leitura. A partir do primeiro versículo,
1 João capítulo 4, versículo 1 a seguir. Diz assim: Amados, não creais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes dizer que vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto Deus manifestou o seu amor entre nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Amados, já que Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois neste mundo também somos conforme ele é. No amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo. O medo implica castigo, logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém afirma que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Irmãos, é uma palavra bem conhecida de todos nós que meditamos na palavra do Senhor. E aqui nós vemos alguns aspectos, fôssemos dar um título para esta mensagem de hoje, alguns aspectos dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, alguns pontos, e um dos primeiros pontos que eu quero aqui, que o Espírito Santo trazia quando meditávamos nesta palavra, é a questão da advertência contra os falsos espíritos. Isso, irmãos, vai muito além no tocante. Nós tivemos há poucos domingos atrás uma escola bíblica dominical aqui que falava essa questão de falsa profecia.
e que nós deveríamos tomar muito cuidado. E aqui, irmãos, é bem mais amplo este assunto, não só se restringindo ao dom da profecia. Quando Deus usa alguém na sua igreja, no meio do seu povo, não se restringe só a isso. Quando João aqui está falando, ele vem trazendo essas advertências, irmãos. Ele vem falando de algo mais amplo e que vai tocar nos pilares do Evangelho. Nós vemos aqui uma coisa, no tempo de João, irmãos, havia os gnósticos. Era uma turma lá que ensinava que Jesus ele não veio em carne, ele era espírito. Ele não se manifestou em carne. Só que uma doutrina desta, irmãos, corrompe os pilares do Evangelho. Porque se Jesus não veio em carne, ele não se manifestou em nosso meio em carne, significa, irmãos, que ele não existiu corporalmente e assim ele era impedido de morrer na cruz como homem. E a lei previa isto. As profecias referentes a Cristo apontavam que Jesus viria, como lá Isaías 9:6 nos diz, e um filho se nos deu, e um menino nos nasceu. Falava do nascimento. Os 5 pilares, irmãos, que o Evangelho se baseia: nascimento, vida, morte, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. E nós encontramos Pedro, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali pelo versículo 22, a seguir ele vai relatando esses 5 pilares. Quando o povo desceu ali, o povo estava reunido buscando o Espírito Santo, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E quando eles ali estavam, que caiu aquele poder, e Deus usou ali os seus servos para falar com todos os povos, judeus de várias nações que ali estavam reunidos, que vieram para a festa da Páscoa, de Pentecoste, né? E eles ali reunidos, e eles ouviram aqueles varões, aqueles servos de Deus, glorificarem a Deus nas suas próprias línguas, sem nunca terem aprendido o seu idioma. E quando alguns começaram a dizer, esses homens estão loucos, esses homens estão bêbados. E Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo e começa a falar da pessoa de Jesus Cristo. E começa a mostrar. Primeiro ele fala da profecia de Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 a seguir, ele cita a profecia de Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão visões, e os vossos mancebos profetizarão. E aí ele começa a falar da pessoa de Cristo, o que havia acontecido há poucos dias, que ele começa a dizer, vamos ler lá, irmãos, para nós não falarmos sem lermos e falarmos, faltar alguma coisa. Atos capítulo 2, versículo 22, a seguir diz assim, homens israelitas, prestai atenção nestas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado, olha só, irmãos, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, maravilhas e sinais, que o próprio Deus realizou entre vós por meio dele, como vós mesmo bem sabeis. Este foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando-o pela mão de iníquos. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Então João aqui, irmãos, vem mostrando que Jesus, de fato, ele veio em carne para aquele povo. Hoje, nos dias atuais, nós vemos as pessoas quererem, o ensino hoje é negar, é dizer, não, ele era humano. Quantos nós já ouvimos falar, não, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um homem iluminado, Jesus foi um homem sábio,
Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, esta palavra, ela diz que Jesus Cristo era verdadeiramente 100% homem e 100% Deus. Nele habitava natureza divina e natureza humana. E o que João aqui está querendo nos alertar, irmãos, é que qualquer ensino errôneo a respeito da pessoa de Cristo, nós devemos rejeitar pela luz da palavra de Deus. E por que isto, irmãos? Por que isto nos preocupa? Porque nós vemos muitas vezes pessoas hoje perdidas, achando que Jesus é mais um. Mas só que nós temos que lembrar das palavras de Cristo Jesus lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é mais um não, irmão, Jesus é o caminho. Os outros aí que me desculpem, o que foi nomeado, nós acabamos de ler aqui, o que foi nomeado, o que foi determinado, como diz aqui, os apóstolos tinham essa consciência, irmãos, eles tinham essa plena, eles aprenderam, eles andaram, é certo sim que durante o momento em que eles andavam com Cristo, parece que os seus entendimentos, a palavra de Deus dá a nos entender isto, que os entendimentos deles, eles estavam vendo, ficaram maravilhados com muita coisa, maravilhados com muito milagre, ficaram maravilhados, Jesus ressuscitando mortos, Jesus abrindo os olhos dos cegos, Jesus abrindo o ouvido dos surdos, fazendo os mudos falar, e ressuscitando mortos, aquilo paralítico andar. E eles acharam, eles tinham uma ideia de que Jesus era um líder político, mas Jesus fugiu de tudo isso, ele não veio com esse objetivo, e eles tinham ali a priori que Jesus era o grande libertador deles do domínio romano, ao qual eles estavam sujeitos à época. Mas Jesus não veio para isso. Eles não conseguiam entender, e eles só foram entender, irmãos, só começaram a entender mais depois que Jesus morre, ressuscita, e nós vemos lá a primeira ciência disso, lá no capítulo 24 de Lucas, quando aqueles dois iam ao caminho de Emaús, e de repente um estranho, Jesus mesmo, se apresenta, mas não se dá a conhecer, não se permite que eles reconheçam que era Jesus, e começam a trocar, e eles iam conversando sobre os acontecimentos, e aquele estranho, olha o que vocês estão comentando aí de tão interessante, e ele falou, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe sobre Jesus, varão profeta, e começou, e nós achávamos que ele era o libertador de Israel, mas hoje já é o terceiro dia que ele morreu, olha só, irmãos, haviam andado com Jesus, ouviram as palavras da própria boca de Jesus, dizendo que Jesus falou, é necessário que eu morra, seja entregue nas mãos dos principais dos judeus, dos gentios, seja crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas eles disseram, apesar que algumas mulheres falaram que ele já ressuscitou. Estranho para quem andou com Jesus, irmãos. E hoje, os irmãos acham que é diferente? Não tem alguns entre o nosso meio mesmo? Não vamos nem lá fora, entre o nosso meio mesmo, será se não tem alguns que talvez ainda estão na dúvida de que Jesus realmente é o Salvador, é o Senhor, é o que pode fazer. Nós já ouvimos nesses dias aqui, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Não é mérito, irmão, não é o que eu faço, nem o que você faz, que vai dar direito a entrar nos céus. A palavra de Deus diz que nós vamos entrar lá, na vida eterna. Nós vamos entrar pela porta. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus.
Por isso que João, irmãos, quando ele batizou, João Batista batizou Jesus, e no dia seguinte ele viu Jesus passando, ele disse para a turma ali: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só em Jesus, irmãos. E João aqui trazendo esta advertência, ele está falando, irmãos, ele vai um pouco mais além, não somente da profecia, do dom de profecia em si, mas daqueles ensinos que vêm até nós para nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Então aqui ele estava chamando a atenção. Ele inicia esses primeiros 6 versículos falando dessa questão. Nós somos de Deus, irmãos. Todo aquele que se achegou, irmãos, o cristão ele talvez não pode entender, talvez pela nossa mente ser finita, sermos limitados. Talvez nós não consigamos entender toda a maravilha, mas o plano da salvação ele é lindo, irmãos, e é simples e fácil de se entender. E é o Espírito de Deus, o Paracleto, o orientador, o Consolador, que está em nosso meio. Ele nos faz entender, ele nos faz compreender. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, se você ainda não compreendeu de fato os pilares do Evangelho, eu te convido nesta noite, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, permitir que o teu entendimento seja aberto e você compreenda, como foram aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles disseram: olha, apesar que nós ouvimos algumas mulheres dizer que ele já ressuscitou, sabe o que foi a palavra de Jesus para ele? Ó nécios e tardios ou lentos de coração, para crer em tudo que os profetas, a lei e os salmos profetizaram sobre o Cristo. E o Jesus que acompanhava eles, mesmo eles não conhecendo, aquele estranho, começou a descrever tudo que estava escrito nos profetas, na lei, nos salmos. E conforme eles foram ouvindo, irmãos, aquela palavra foi tomando, foi aquecendo seus corações e foi abrindo o entendimento deles, a ponto de quando eles chegaram ali naquele local, na vila de Emaús, que distava a poucos metros, a poucos quilômetros ali de Jerusalém, aquele estranho fez menção que iria passar do caminho, ia mais para frente, ia mais para longe, para outra vila. E ele falou: Senhor, fica conosco. E quando eles se assentaram para comer, e que aquele estranho foi dar graça, os olhos deles abriram. E eles reconheceram que era o Mestre. Jesus imediatamente desapareceu dali. E eles falaram: porventura o nosso coração não ardia com estas palavras? O Evangelho tem que fazer isto em mim e em você, meu amado. Evangelho, irmãos, muita gente diz: é uma lavagem cerebral. Não é, não. Evangelho, é um faz de conta. Não é, irmãos, é pela fé que nós entendemos. Nós temos que entender e compreender a palavra de Deus. Nós não devemos viver por experiência, por sentimentos, amados. Isso é muito pobre. Evangelho vai mais além disso. Evangelho é prática. Evangelho é prática, irmãos, e muda o homem, transforma o ser, basta o homem dar lugar. Nós ouvimos nesta semana aqui o nosso irmão quinta-feira, irmão Ailton, cooperador Ailton, trouxe aqui uma palavra falando sobre isso. Que nós, irmãos, é necessário que as pessoas abram seus corações, permitam ser tocados. Deus já fez, irmão, Deus já deu de graça. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Está lá, em 1 Timóteo capítulo 2.
O nosso irmão até colocou, irmãos, entenda o que ele colocou aqui. Nós não devemos, ele falou, irmãos, não adianta orar. Não somente orar, temos que orar. A Bíblia diz que nós temos que orar, levantar as nossas mãos santas. Mas primeiro é necessário falar. Nós devemos anunciar a palavra, nós devemos pregar a palavra, nós devemos falar de Jesus, que Ele transforma, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova, Ele transforma e ainda leva para os céus. E é o único caminho determinado por Deus. Não adianta, irmãos, eu só de longe, nunca falar para a pessoa e ficar só orando, isso não vai acontecer a salvação, porque Deus quer que eu e você sejamos instrumentos na mão dEle para anunciar as boas novas. Não é perturbar as pessoas, não, irmãos. Respeite as religiões das pessoas, sim. Respeite. Não critique a religião de ninguém. Jesus não mandou eu criticar a religião de ninguém. Jesus, ele não veio criticando, mas ele veio mostrando. Nós temos que mostrar o caminho, irmãos. E a própria pessoa, se ela se permitir, o Espírito Santo esclarecer, ela abriu o seu coração, como lá em Apocalipse 3:20 está bem claro, irmãos. Eis que estou, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso está falando do que, irmão? Jesus, ele está pronto a salvar qualquer ser humano que se voltar para ele. Ele veio para isto. Não existe, irmão, eu não vou pregar para esta pessoa, porque ela não é digna de salvação. Eu não posso agir desta forma. Deus não me permite agir desta forma, irmãos. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar de Jesus. E nós devemos ser categóricos, irmãos. Não devemos, amados, sair aí discutindo com ninguém. A Bíblia diz, e o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, os irmãos me corrijam aí, que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão a todos que perguntarem a causa da nossa fé. Responda, irmãos. As pessoas estão precisando ouvir. Não é de religião, não. Existe tantas aí e que não estão dando jeito no mundo. Pelo contrário, estão trazendo guerra. Estão tirando a paz das pessoas. Mas fale de Jesus. Fale daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e assentou-se à destra do Pai e intercede por cada um de nós. Ele sim tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar o homem, para redimir o homem do pecado, da iniquidade e de qualquer vício. Este sim, irmãos. E é nele que nós temos que nos firmar. E aqui, irmãos, João vai dando esta orientação, esta advertência. Nós, irmãos, que conhecemos Jesus, que nos aproximamos dele, que nos achegamos a ele, estamos nele, como ele diz aqui, no versículo que nós lemos aqui, no 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E esse espírito, irmãos, do erro tem se manifestado tremendamente nesses últimos tempos. Amados, nós só devemos nos subjugar ao jugo de Jesus. Ninguém tem direito aqui de subjugar ninguém, irmãos. Eu não posso, cuidado, meu irmão, não se deixe ser subjugado por ser humano algum. Somente obedeça a palavra de Deus, se subjugue ao Senhor, tenha Ele como Salvador e Senhor da tua vida. É o que João está chamando a nossa atenção. Cuidado, irmãos.
Tem gente aí, irmãos, que tão facilmente se deixa se iludir, se subjugar. Às vezes levanta um falso profeta aí e começa, irmãos, a dominar aquela pessoa com mentiras, com falácias, com predições que Deus não enviou, com sonhos, com profetadas que Deus não permitiu, que Deus não enviou, Deus não mandou, e Ele está dizendo que o Senhor mandou, e a pessoa não medita, deixa de acreditar na palavra genuína de Deus e abraça essas profetadas. Mas que nesta noite você se dê por avisado, se dê por alertado. Não permita, mas se subjugue à vontade do Senhor. Nós vemos outra coisa, irmãos, quando ele fala aqui sobre a advertência, ele entra num segundo quesito. O amor fraternal proveniente deste conhecimento de Deus, quando nós conhecemos a Deus, irmãos. E ele entra numa questão, João, irmãos, ele foi chamado, denominado o apóstolo do amor. João, ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que ele se reclinava no seio de Jesus, quando Jesus estava discursando. Porque Jesus, irmãos, vejam bem, e é isto que nós temos que aprender mais, sabe, irmãos? Nós estamos falhando muito, porque nós não fazemos como os discípulos, nós não aproveitamos os momentos. Jesus tinha os momentos de pregações e de ensinos para toda a multidão. Mas tinha momento, irmãos, que ele se retirava com os seus discípulos a sós, somente com os 12, e ali eles pediam várias explicações sobre várias parábolas, sobre vários ensinos que eles não entendiam. Os irmãos podem ler o Evangelho, os irmãos vão ver isso. Jesus chegando em casa, ele, Senhor, nós não entendemos sobre a parábola do trigo e do joio. Nós não entendemos sobre a parábola do semeador. Os irmãos podem ver, e Jesus tinha um cuidado de ensinar, e sabe o que está faltando em mim e você? É aquele momento a sós com Jesus, de aprender com Ele, de aprender com a sua palavra, de meditar, de ler, e às vezes a gente deixa de ter esses momentos e abraçamos qualquer coisa. E que muitas vezes está afetando a nossa fé, os pilares do Evangelho, os quais eu já falei nesta noite. Cuidado, meu irmão, se dê por avisado nesta noite. E uma das coisas aqui, irmãos, que ele fala, quando nós conhecemos a Jesus, aí ele vem nos versículos 7 a 15, falando desse amor. Olha o que, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Irmãos, isso é tão real. Os discípulos, irmãos, eles andaram com Jesus 3 anos aqui na face desta terra. E os irmãos pensam que foi fácil. Eles toda hora, pode ler nos evangelhos, irmãos, várias vezes, não foi só uma vez não, foram várias vezes. Andaram brigando, discutindo. Quem é o maior? Interpelaram uma certa feita, chegaram até Jesus, onde Jesus chegou, eles iam discutindo, irmão, Jesus caminhando, irmãos, eles discutindo lá atrás, brigando mesmo, feio. E Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Ficaram calados, mas Jesus conhecia. A Bíblia diz, irmão, que Jesus não precisava que ninguém falasse nada sobre ele, porque tem uma diferença. A nós, irmãos, o Espírito Santo é dado por medida, porque nós não suportamos. Mas em Jesus, o Espírito Santo era pleno, plenitude. Jesus batia o olho numa pessoa, o Espírito Santo já mostrava tudo. Ele era Deus, ele é Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. E esse mesmo Espírito ainda opera no meio do seu povo. Jesus mandou que ele viesse, por isso que muitas vezes nós estamos pregando e Deus está falando, está revelando, e está falando com alguém, está tocando no coração de alguém aqui. Porque é o Espírito do Senhor, irmãos.
E quando eles estavam brigando ali, Jesus não quiseram falar, porque era até vergonhoso, né, irmãos? Andaram e não conseguiram assimilar tudo, os ensinos de Jesus. E quando Jesus chegou, eles não quiseram falar, Jesus foi lá, chamou uma criança, colocou no meio deles, e falou: eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês não se tornarem igual essa criança aqui, vocês não podem entrar no reino de Deus. Irmãos, isso foi direto, até no último instante, na última ceia, quando Jesus, irmãos, na Páscoa, na última Páscoa que Jesus celebrou, instituiu a ceia do Senhor. Que entendam bem, irmãos, Páscoa era uma coisa, ceia foi instituída pelo Senhor, nova aliança, fala de nova aliança. Páscoa era a antiga aliança, ela só remotava, por isso que não compete. Nós não temos mais que celebrar a Páscoa não, irmãos. A nossa Páscoa hoje é Cristo Jesus. Por isso que hoje a igreja cristã, ela celebra a ceia do Senhor. É um memorial apenas, que remonta, aponta lá atrás, lá para trás, para o sacrifício de Cristo, e até que Ele venha, aponta para a sua vinda, Ele vai voltar. Glórias a Deus. E nós vemos, irmãos, que eles, até no último instante, lá no capítulo 13 de João, a coisa era tão séria, irmãos, que Jesus pegou, viu que o negócio não parava, né? A questão de ser o maior, de quem era o maior, de quem era o mais chegado de Jesus, eu estou conjecturando aqui. Lá eles brigavam para saber, mas sabe-se lá o que falavam. Né? O que conversa saía nessas brigas, irmãos? E aí Jesus faz o seguinte, depois de celebrar a última ceia, a instituição, depois dele celebrou a ceia, que ele instituiu, ele tirou as suas vestimentas de cima, ficou só com as vestimentas de baixo, se enrolou numa toalha, pegou uma bacia com água, e foi lavando os pés dos discípulos, um a um. Pedro, quando viu aquilo, não quis que Jesus lavasse. Se você não deixar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro: Senhor, então lava tudo. Não, só o ensino, irmãos. Jesus falou, o necessário, naquele momento era só lavar os pés. Era o ensino de Jesus. Era só lavar os pés, não precisava de mais nada. Irmãos, isso é uma lição para nós. Quando Jesus mandar fazer uma coisa, faça somente aquilo que Jesus mandou. Não acrescenta, não diminua. Faça exatamente o que Jesus... Se Jesus mandou você falar com alguém, faça somente aquilo. Não deixe a tua emoção tomar conta e falar algo mais, porque é teu chegado, é tua chegada. Não! Fala só o que Jesus mandou falar. Faz o que Jesus mandou fazer. Então Jesus disse, não precisa de mais nada, só lavar os pés. Quando Jesus terminou, tirou a toalha, se vestiu com a sua túnica e disse para eles, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu na verdade sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, os vossos pés, eu dei o exemplo para que vocês façam uns com os outros. Oh, irmão, que ensino! Ensino para mim, para você. E aqui às vezes a gente acha, né, irmão, porque Deus nos usa um pouquinho mais, ou na pregação, ou no louvor, ou no dom da profecia, ou no dom da cura, ou em outro qualquer dom. Tem os dons de ministérios da música, tem o dom aqui de ajuda, de socorro, e às vezes Deus nos usa, irmão, nós já queremos os gentios importantes, né? Aí nós já, aí nós já queremos sair pisando, né? Me respeita que eu sou tal. Para com isso, irmão, vamos parar com isso. Se não for a graça de Deus na minha e na tua vida, nós não somos nada. Jesus deu um exemplo, acabou com a briga, irmãos. E era tão necessário, irmãos, que a igreja primitiva, eles aprenderam. E nós também, se os discípulos, irmãos, que não eram nem piores,
nem melhores que nós, éramos iguais, homens e mulheres igual a nós. Aprenderam. Eu não tenho capacidade não, Júnior, de aprender? Você não tem, Júnior, capacidade? Claro que temos. Não temos, irmã Edmauro? Capacidade para aprender? Nós temos, amados. Por isso que João está falando aqui do amor fraternal. Você está dizendo que ama a Deus, que conhece a Deus, que vive com Deus, e Deus nós não vemos. Olha o que ele diz aqui, ninguém, no versículo 12, irmão, já caminhando para nós concluirmos, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu não sou melhor que você, amado. Mas se eu digo que conheço a Deus, meu irmão, e não sou capaz de amar você com todos os seus defeitos, porque eu tenho também. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso ficar aqui olhando para a irmã Mônica e vendo só os defeitos, se eu tenho também, irmãos. Eu sou humano igual a ela. Sou cheio de defeitos. Eu não sou, irmãos, nós não somos ninguém aqui. O único perfeito aqui é Jesus. Por isso que nossa adoração é para Ele, não é para homem algum, irmão, não é para mulher alguma, não. É só Jesus, nós viemos aqui adorar. Ninguém aqui tem que subir em pedestal, irmão, não, e ser abajulado, adorado, não. O único aqui que tem que receber adoração é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Mas é importante nós atentarmos para isso. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, irmãos, e não conseguimos amar o nosso irmão, tem alguma coisa, João está falando aqui, ele vai até nos chamar de mentirosos. Irmãos, nós temos que entender, o amor de Deus, quando João fala deste amor, nesse capítulo aqui, há mais assuntos aqui, irmão, mas o tempo já foi e não dá mais. Mas só concluindo aqui, é o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Ele e o nosso amor para com os nossos irmãos. Isso é tão sério, irmãos. Romanos 5 e 8, Paulo escrevendo, ele diz que Deus prova o nosso amor, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Irmãos, o que nós merecíamos, todos nós aqui, sem exceção, não era que nós íamos ser condenados, nós já estávamos condenados. O homem sem Deus, irmãos, perdido no mundo, sem graça. Que religião, irmãos, não salva ninguém. Igreja, muito menos. Pode ser a mais bonita, a melhor igreja, a melhor organização. Não tem poder para salvar, para lavar o homem do pecado e da iniquidade e transformá-lo numa nova criatura para que entre no céu e justificar este homem, este ser humano, vamos assim colocar. Não tem, irmãos. Não há condições para isso, amados. Então, irmãos, o amor de Deus nos alcançou quando nós éramos os mais miseráveis, os mais desgraçados, sem graça alguma. Mas a graça de Deus te alcançou, me alcançou. Então valorize, irmão, valorize este amor de Deus por você. Seja grato. Irmãos, nós temos que servir ao Senhor. Não é com... Irmãos, tem tanta gente que acha um fardo. Olha, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. Meu irmão, minha irmã. Eu tenho que ir lá para a igreja, adorar a Deus. Não faça isso, não. Adore a Ele, venha, mais um culto. Não é mais um culto, eu vou mais uma vez lá cultuar, é um culto diferente. Eu vou adorar aquele que deu a sua vida, aquele que amou de tal maneira, que deu o seu filho, entregou a Ele para morrer por mim. Eu que deveria morrer na cruz do Calvário, mas eu não tinha condições, você não tinha, e Jesus tomou o nosso lugar, um justo.
que foi tratado como um malfeitor, e libertaram um homicida que deveria morrer, e libertaram o povo. Diz: não, olha, está aqui, é Barrabás, homicida. Colocaram Jesus e Barrabás, e escolheram Barrabás, um homicida, e crucificaram o Cristo Jesus, inocente. Ele não tinha. Pilatos mesmo falou: eu não vejo nenhuma culpa neste homem. Pois é, irmãos, um homem inocente foi parar na cruz do Calvário. Como nós lemos aqui, Pedro falando, lá em Atos 2 e 22, 2 e 23, foi entregue pelo conselho de Deus, pela vontade de Deus. Deus permitiu, e Jesus mesmo permitiu, irmãos, que na sua oração sacerdotal ele diz: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la. E este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, o nosso amor com Ele, nós só amamos Jesus, sabe por quê, irmão? Porque Ele nos amou primeiro. Lá em João 15 e 16 ele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Essa escolha foi baseada no amor. Então, irmãos, valorize, ame mais. Não fique aí: não, eu não vou amar aquele irmão, aquela irmã, porque ele é cheio de coisinha. Pois é, você também, olha para você. Você não é cheio de coisinha também, não? Ou você é o perfeitinho daqui, e nós não estamos sabendo? Cuidado, irmão. Nós não devemos, irmão, não cabe a nós julgar, apontar dedo. Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com a mesma medida que vós medides, vos hão de medir a vós. Então não julgue, irmão. Você viu algum irmão em falha? Se você tiver uma palavra de Deus, vá lá, chame ele a sós. Converse com ele, tente ganhar ele, tirar ele do erro. Se você não tem essa palavra, ore por ele. Não fique apontando o dedo, não. Porque da mesma forma que ele caiu, eu e você podemos cair também. Estamos sujeitos. Não estou aqui falando que nós vamos cair. Nós estamos sujeitos se nós não vigiarmos. Por isso, irmãos, que nós temos, cada um, num certo sentido, a responsabilidade é pessoal. Eu posso ajudar o meu irmão, mas tem coisa, amado, que eu não posso fazer por você. Você vai fazer por si só e eu por mim mesmo. É responsabilidade diante de Deus. Então, irmãos, que nós possamos levar esta palavra no nosso coração. Eu vou parar por aqui, irmãos. Havia mais assuntos aqui que Deus me deu, mas fica para uma outra oportunidade. Não quero cansar os irmãos, mas eu creio que Deus tem falado conosco, a palavra do Senhor. E nesta noite, se ela tocou no teu coração, se houver alguém em nosso meio aqui que ainda não conhece Jesus, eu não estou falando de religião, não, nem estou te chamando para vir para a Assembleia de Deus, não. Não é isso, não. Se você talvez já frequenta a igreja, mas nunca foi despertado para a salvação, e nesta noite ouviu a mensagem, sentiu o desejo no coração, se sentir, porque tem que ser tocado, irmão. Nunca leve, outra coisa, irmão, não leve ninguém aos pés de Jesus por força, porque a palavra de Deus diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, irmão, se houver alguém nesta noite, eu vou perguntar, fazer um convite que é comum nós fazermos. Alguém que talvez ouviu e quer aceitar Jesus, a oportunidade é esta. Quiser receber uma oração, saia aí do seu lugar e nós vem até a frente aqui, nós vamos orar por você. Se houver alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, alguém para Jesus nesta noite, nós não vamos insistir, irmãos, mas até o término deste culto, nós já estamos encerrando, já vamos passar os avisos, os pedidos de orações e já encerrarmos. Mas até o término, se você quiser aceitar Jesus, receber uma oração, nos procure no final, amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que o Espírito Santo, irmãos, faça com que esta palavra floresça, ganhe vida em nossos corações, amém?
Amados, nós queremos aqui dar alguns avisos. Terça-feira nós temos culto de ensino da palavra do Senhor. É um momento em que nosso pastor está aqui conosco. Para os irmãos que já sabem, e para aqueles que ainda não sabem, os irmãos que estão nos visitando também, nosso pastor é do grupo de risco, juntamente com a sua esposa. Então, ele tem procurado, irmãos, não se expor muito, porque a recomendação, amados, é ainda, quem é do grupo de risco, acima de 60 anos, tome os devidos cuidados. A recomendação é fique em casa, tá bom? Os que quiserem vir, inclusive ontem, irmãos, isso com orientação do nosso pastor, nas terças-feiras e quintas-feiras, irmão, nós temos nosso culto presencial aqui. É um número bem mais reduzido, não fica tão cheio como aqui, neste momento. Aqui nós temos 120 lugares, irmãos, mais ou menos. Em torno de 120 lugares com espaçamento. Mas se o irmão quiser vir, não quiser, se sente seguro num ambiente mais vazio, às terças-feiras e quintas-feiras, nós estamos aqui e convidamos os irmãos para que venham. Aqueles irmãos que talvez ainda não estão muito tranquilos, e nós não estamos forçando, irmãos. Nós procuramos, irmãos viram todo esse tempo, nós não estamos aqui, às vezes ligamos para os irmãos, nos preocupamos sim. Tem alguns irmãos nossos que estão passando por dificuldade. Essa pandemia, irmãos, vai trazer várias... Como foi falado aqui, a Thaís ontem comentou, pandemia, irmão, isolamento nunca foi bom, não é bom e traz consequências. Às vezes traz desânimo, esfriamento espiritual, e depressão, angústia. Isso, irmãos, são sinais dos últimos tempos, sim. Mas nós temos que nos ajudar uns aos outros. Então, se o irmão, às vezes, não se sente bem, seguro, num ambiente mais cheio como hoje, que não está tão cheio assim também, né, a ponto de alarmar. Mas venha na terça, venha aprender da palavra de Deus, venha na quinta-feira. E no domingo, acompanhe de casa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Domingo, irmãos, nós teremos a Escola Bíblica Dominical, iniciaremos um novo trimestre. Nós estamos fazendo uma classe única, abrindo, retornando devagar, né? Por etapas. Por enquanto, só vai ser uma classe única de adultos. Irmãos e irmãs, nós vamos ocupar esse ambiente aqui à frente do púlpito, tá? Com toda a segurança, manter esse espaçamento e vamos continuar transmitindo online, tá bom? Então, convidamos os irmãos para que venham estudar a palavra do Senhor. Também é um ambiente mais tranquilo. Nós aqui estaremos adorando ao Senhor, estaremos fazendo um rodízio aí dos nossos professores, cada domingo um professor, só não teremos a escola bíblica no dia da ceia, do culto de ceia. As revistas, irmãos, já estão disponíveis aí. Quem quiser participar da Escola Bíblica Dominical, pegue ali com a irmã Thaís Aguiar. Os irmãos podem pegar lá, tá bom? Sexta-feira nós temos um trabalho aqui de oração também, irmãos, é mais enxuto. É 1h15. Convidamos os irmãos. Às 11h da noite, é oração, tem um pequeno louvor, uma breve palavra e o maior tempo de oração. Os irmãos querem vir orar? Venham, fica o maior, dá para você escolher um canto aqui e ficar sossegado, sem problema algum, tá bom, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe e nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, amém? O vídeo das crianças é 4 minutos e meio, já está lá pronto. E a Stephanie quer uma oportunidade para falar sobre o evento de domingo das crianças. Tá. Irmãos, só um minutinho, eu vou pedir para a Stephanie, os irmãos vão, diz um ditado, que o que é combinado não sai caro. Os irmãos me dão aí mais 10 minutinhos. Nós temos o vídeo, os irmãos querem ver o vídeo, eles conseguiram aí capturar o vídeo das crianças, 4 minutinhos. E a irmã Stephanie vai fazer um aviso aqui do trabalho de domingo com as crianças, tá bom? Aí nós já encerramos com oração. Amém, irmãos? Pode ser?
Estou aqui para dar um recadinho rapidinho, tá bom? Como vocês já ouviram muito essa frase, fique em casa. Dia 4/10, o Ministério Infantil vai estar fazendo uma surpresa para você, criança, porque nós estamos com muita saudade. Nós queremos demonstrar através dessa surpresa o nosso amor, a nossa saudade, a nossa vontade de estar junto com vocês. E eu agradeço ao pastor Ezequias, que está nos apoiando em tudo, agradeço a cada irmão que nos ajudou, agradeço a esse grupo de Ministério Infantil, que tem se esforçado, se dedicado para que as nossas crianças recebessem a palavra de Deus a cada domingo e participar do culto a cada domingo com seus louvores, tá bom? Mas não esqueça, dia 4/10, a partir das 9 da manhã, não saia de casa, nos espere. Deus abençoe, em nome de Jesus, e bom culto a todos. A paz do Senhor, irmãos, vamos cantar de mim. Havia Faraó com seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu bandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu bandeiro, pulando e girando. Miriam amou, dançou, e assim cantou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou dançar. Vinha Faraó com seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam amou, dançou, e assim cantou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou dançar. Eu louvo. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam amou dançar. Essa oportunidade, amém. Beijão pra todos. Amém, irmãos. O aviso que a irmã Stephanie ia dar, a irmã Joária já deu. Então, nós vamos só encerrar com oração. Quero convidar o presbítero Edmauro a apresentar os pedidos de orações ao Senhor. A igreja já se coloque de pé. Ele vai só apresentar ao Senhor e já fazer a oração final. Amém, irmãos? Então, convido para que se coloquem de pé. Irmãos, há vários pedidos de oração aqui, em razão, da questão tempo. O Senhor, Ele conhece
as necessidades, aquilo que cada um de nós precisamos. Então, você que enviou, né, você que pediu algo, que está apresentando algo, confie que o Senhor há de entrar com providências, o Senhor há de ouvir as nossas orações e responder à sua petição. Só quero fazer menção do aniversário do irmão João Pedro, né, o filho do irmão Eliel, que está fazendo no dia de hoje 13 anos. Então, que Deus possa abençoá-lo com bastante sabedoria e orientação do Espírito Santo. Amém, João? Então, oremos. Soberano e eterno Deus, Deus santo de poder e de glória, somos gratos a Ti, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito em nosso meio nesta noite, através, Senhor, dos louvores que foram entoados a Ti, Senhor, através, Senhor, da palavra que foi ministrada pelo Teu Filho nesta noite, que nós, ó Pai, possamos, Senhor, levá-la em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, deixar, Senhor, com que ela venha trabalhar, que ela venha nos transformar, ó Pai, porque nós necessitamos, Senhor, da transformação pelo Teu Espírito da nossa vida, da nossa alma, que nós, ó Pai, possamos nos achegar mais a Ti. Deus eterno, Deus santo, Deus de poder e de glória, tenho em minhas mãos, Senhor, vários pedidos, Senhor, pedidos dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor, que estão, Senhor, passando por momentos difíceis, Senhor. Nós não podemos ajudar, mas Tu és o nosso Deus. É de Ti, ó Pai, que vem o socorro, e é em Ti, ó Pai, que nós esperamos e nós confiamos, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, visita com o Teu Espírito, Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, liberta, Pai Santo e bendito, é o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças Te damos. Estenda as suas mãos, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora para todos sempre, e todos digam amém.